existe a cultura da indicação, mas existe a cultura que eu acho mais importante, que chama cara de pau. Que é a cultura de você ir lá e bater e falar oi, tudo bem, se apresentar e se defender, porque ninguém melhor que você para se defender no final das contas. Então, Mariana, para a gente que está começando, a gente tem uma certa ansiedade de colocar o projeto no papel, de ver as coisas acontecendo, mas às vezes não é bem assim como funciona. O processo, desde a concepção até que o produto ele chegue ali pelo streaming, por onde que ele tem que passar, quais são as dificuldades que você, que já está no mercado, enfrenta e como tem funcionado isso para você? Olha, Gabriel, muito difícil de responder essa pergunta de verdade, porque cada projeto tem o seu próprio caminho. Eu não gostava quando as pessoas me respondiam isso. Quando eu perguntava o que você perguntava, eu ficava bem irritada, porque a gente quer que o que eu tenho que fazer para o meu projeto funcionar, né? E eu não sei te responder assim, qual é a regra, sei bastante da minha experiência e como eu cheguei até onde eu cheguei, mas enfim, é difícil te dizer uma regra. Comigo foi da seguinte forma: eu trabalhava fazendo making-off de séries de TV para um player, e aí eu era câmera, era cinegrafista. E via muitos diretores trabalhando e tudo mais, e no paralelo tinha os meus projetos de escrita, de desenvolvimento, enfim, de série que eu estava ali tentando levantar. E teve um diretor específico que eu gostei muito de ver o jeito que ele trabalhava, que é o Fabinho Mendonça, maravilhoso. E quando acabou a série que ele estava fazendo, eu cheguei até ele e perguntei se ele estava aberto a projetos, se eu poderia pegar o e-mail dele, se eu poderia mandar um projeto meu, e ele falou, manda aí. Aí a gente mandou, e eu digo a gente porque o projeto que eu tenho mais experiência é o meu próprio projeto, que chama Cangaço Novo, e ele não é só meu. Eu criei junto com o Eduardo Mello, que é um parceiraço meu de tudo. E aí a gente mandou para o Fabinho leu, gostou e falou, poxa, vamos trocar uma ideia. Aí a gente começou a trocar ideia, ele falou, acho que o projeto tem que ir um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Veio com toda a experiência dele de diretor e a gente foi alterando. É muito importante que você esteja aberto a mudanças no seu projeto, porque as pessoas vão pôr a mão muito em lugares que você não quer, porque aquilo para você é muito importante, mas depois você também consegue dar um jeito de voltar, não a ser o que era, mas trazer aquilo que você gostava e encaixar isso, naquele briefing naquela que eles nova estão criando ideia, para você. exato, para poder pro projeto ir para frente, assim. Porque esse é o seu objetivo maior, né? Pelo menos o meu era esse. E aí a gente apresentou para ele, depois a gente apresentou para a Andréia aqui da O2, a Andréia também gostou do projeto. Aí a gente começou a batalha de apresentar em reuniões para os players. E eu lembro que ela falou assim pra gente, ela falou, bom, esse projeto vai ser rápido, porque ele é muito grande, então eu tenho poucos players no mercado para mostrar. Ou vai dar certo, ou não vai dar certo. Isso foi 2013, que a gente mostrou para o Fabinho foi 2016, que a gente mostrou para André, acho que foi 16, 17, e aí 18 a gente começou a mostrar para poucos players que tinham, e era sempre assim, nossa, que projeto legal, é muito grande, puxa, muito incrível, mas a gente já está desenvolvendo um projeto desse mesmo tema, ou não é exatamente isso que a gente está querendo agora, mas parabéns, super legal. Então nunca foi um feedback completamente negativo, mas não vendia. Então seguíamos. E aí chegou um momento na vida que a gente já tinha esgotado os players, então não tinha muito o que fazer, e chegou a Amazon no Brasil. Quando a Amazon chegou, a gente apresentou para ela e aí deu certo. Deu certo significa, e aí a gente vendeu o desenvolvimento da série para a empresa. Depois que você entra, aí você entende que são vários processos. Primeiro você ganha a grana e o apoio e a credibilidade para desenvolver. Aí você desenvolve. Aí você
tem que se provar, pelo menos eu e o Edu, a gente tinha que se provar dentro da sala de roteiro que a gente, não só por ser criador, mas também por ser roteirista, a gente tinha o nosso valor ali, porque é muito difícil, assim, pelo menos com a gente, era um projeto muito grande, maior, muito maior do que a gente. É como se, sei lá, você falasse pra mim, Mari, eu vou construir um prédio, e eu falo, Gabriel, você já construiu? Aí você fala, não, mas eu sou capaz. Aí eu falo, tá, então me prova, porque eu não vou pôr uma puta grana no seu projeto e no seu prédio, para o seu prédio desmoronar. Então, assim, desde o início, então, foram envolvendo mais pessoas e com diferentes expertises que não por exemplo, a de roteiro, por exemplo, mas veio também gente que era um especialista em roteiro, que também tinha algo para contribuir e até que chega num resultado final que o que necessariamente do início você vê que está presente, que está vivo ali naquele produto que vai sair daqui a pouco. O espírito tá lá. Tipo, os meus personagens, as coisas que eu luto, que eu acredito neles, eles estão lá, eles passaram por algumas mudanças, muitas mudanças, foram para um lado, foram para o outro, mudaram de cidade, voltaram para a cidade que eram depois, aumentaram a família, diminuíram a família, mas o desejo o coração, sabe, é meio... É ruim falar isso porque parece pouco palpável, mas é de verdade, a ideia inicial, primordial, ela seguiu. E ela é a coisa mais importante que você tem para carregar até o fim, porque eu acredito que ela é o que faz a história seguir e você conseguir nortear ela, sabe? Então, tem isso. E nesse lugar, já que você falou sobre essa questão de colaboração, a gente tem agora no Brasil, já está estabelecido a questão da sala de roteiro, que é uma curiosidade muito grande para quem estuda roteiro. A gente fala muito sobre isso, mas ela acontece de uma forma lá fora e aqui a gente tem outra cultura, outro estilo de escrita. E como que lidar com essa colaboração, digamos, igual você falou do seu primeiro projeto, ou desse projeto em específico do Cangaço Novo. Ele é seu, você desenvolveu, mas tem várias pessoas colaborando. E numa sala de roteiro, como que funciona essa colaboração na prática? Tá, mas de novo vou trazer, né, da minha experiência. Eu adoro, porque... Não sei se é porque esse projeto também ele já nasceu em dupla, né? Ele é criado por mim, por mais uma pessoa. Eu sempre vou defender e acreditar que mais pessoas pensam melhor do que uma só. Eu sou do coletivo. Então, para mim, uma sala de roteiro é tudo que eu quero, que eu preciso, que eu gosto. É onde eu brigo, é onde eu faço as pazes, é tudo, assim, sabe? É onde eu vendo as minhas melhores ideias, compro as melhores ideias das outras pessoas e a gente vai descartando as ideias ruins, assim. Então, para mim, que na verdade nem são ruins, mas elas só não se aplicam à história. No fundo, também tem isso. Então, eu adoro sala de roteiro, eu acho importante, necessária, doar o seu projeto para outra pessoa pegar uma parte dela e trazer junto é o mais legal. É o mais legal, porque é uma equipe, sabe? É um time, tá todo mundo batalhando para ganhar a mesma coisa, assim, que é a realização de ir lá, sentar na TV, escolher e assistir e se divertir. Mas demorou, porque desde quando a gente vendeu até estrear, vão bater aí 19, 20, 21, 22, 23, 5 anos. Desde que eu criei o projeto até estrear, serão 10 anos. Caramba. Então, quando você fala sobre ansiedade, bastante exercício físico, beba água, muita água. Caminha de manhã no parque, faz academia. Cara, sei lá, eu bebi pra caramba. Essa eu não fiz exercício físico, mas cada um vai, né? Enfim, cada um tem o seu escape ali. Se você puder, a minha recomendação é isso, beba água, faça exercício. A experiência que eu tenho com roteiro de ficção caiu assim meio que de paraquedas para mim, porque a minha experiência é em publicidade. Mas eu queria muito ficção, sempre gostei. E eu tive a oportunidade, assim, eu acho que foi até um presente, de aprender fazendo. Então, foi até por isso que eu fui buscar uma formação, porque eu não tinha o método, né, da roteirização e tal. Então, caiu um projeto Você começou na publicidade e aí, entendi. E aí chegou esse projeto, que era uma série que acontecia dentro de um programa educativo,
que era uma espécie de historinha que a gente ensinava de uma forma lúdica, então a gente criou todo um universo e tal e tudo. Então aquele processo Tipo foi didático, assim. Isso, foi todo empírico, mas a série era de ficção, porque o programa já fazia esse trabalho de explicar. Então, mas o grande problema era que eu tinha prazos assim muito complicados. E assim, eu até ficava pensando, gente, eu acho que num projeto grande a gente nunca tem esse prazo ideal. E o prazo realmente era surreal. Se eu falar pra você, você falar, olha, não, era um tipo, você tem que escrever um episódio de 10 minutos por dia, era mais ou menos isso. Impossível. Então, Impossível. como que você... Quer dizer, possível, mas você desnecessário. Você acredita? É porque a ideia era um projeto educativo que tinha que acontecer ali na pandemia para fomentar essa questão do ensino híbrido, porque as pessoas, as entendi. escolas não estavam, né, podendo receber os alunos e tinha que segurar aqueles alunos de uma forma divertida, diferente. Então esse projeto parte desse pressuposto. Tem que ser uma forma legal e divertida de ensinar. E aí a gente recebia aquelas matérias, a gente tinha tipo uma trilha pedagógica. Beleza, hoje a gente vai falar sobre divisão. E cria uma história, sobre isso. Eu escrevi muito tempo o Show da Luna, não sei se você conhece, que é uma animação infantil The Discovery. da Discovery Kids, E todo episódio, a Luna, né, ela quer ser essa cientista e tudo mais. Todo episódio tem uma questão científica pra gente explorar, ou enfim, alguma coisa que tem a ver com o ensino mesmo, e tem uma musiquinha e tal. E era assim, eram 12 minutos mais ou menos, mas eu tinha, de uma forma geral, entre fazer a sinopse, aprovar a sinopse, fazer a escaleta e o roteiro, dava um mês. Um mês. Um episódio. Um episódio. Então... Olha só, eu não sei no que eu me meti, mas foi isso que aconteceu. Então, assim, eu meio que aprendi, assim, na marra. E nem sei se eu posso dizer, assim, lógico que é uma experiência e a gente acaba aprendendo, mas, assim, era um processo que, ao mesmo tempo que, tipo, nossa, eu ficava muito... gerava um certo estresse, né? Uhum. No final, quando a gente acabou aquelas centenas de episódios, a gente fala, quando que vai ter mais? É um prazer, né? É um prazer. Eu sei um prazer, é um sofrimento. Como é. Mas assim, como que você, por exemplo, quando o prazo assim, ele é um pouco surreal, como que você faz para conseguir lidar com o prazo, lidar com o prazer na escrita e conseguir ainda ter um resultado assim satisfatório assim na sua experiência? Quando é uma sala de roteiro, pelo menos nessas que eu participei, eu tinha primeiro um chefe de sala chamado Fernando Garrido, maravilhoso, obcecado por organização e prazo e respeito dos processos. Então, quando você tem uma pessoa que está ali na sala de roteiro com você carregando, sabe, esse fardo de defender a equipe toda, eu acho que isso ajuda muito. Então, assim, a coisa da urgência, eu nunca participei tanto, nunca tive essa pressão tão forte. O que já aconteceu uma vez foi quando eu estava escrevendo uma novela, e em novela é outro fluxo, né? Você vai escrevendo e as coisas já vão acontecendo, você vai escrevendo, as coisas já vão acontecendo, aí de repente você tem que mudar. Mas mesmo assim eram tipo 4, 5 cenas no máximo por semana, assim. Mais ou menos. Acho que eu tô falando uma bobagem, não sei se era por semana ou por dia. Mesmo assim era pouco perto do que acontecia, do que eu sei que acontece. Então, sobre prazos, eu acho que talvez o que eu consigo responder melhor é que prazos para mim funcionam como editais, sabe? Em edital, que aí eu preciso entregar isso, aí eu levanto o projeto todo para poder entregar, para poder participar do edital. Mas não assim no dia a dia da lida de escrever mesmo. Isso não exclui a dor quando você está escrevendo, assim, às vezes assim, não está funcionando, às vezes demora, enfim... tem dor com prazer junto, sempre. Nesse caso, era sofrido, né? O episódio tinha que sair. Teve casos de estar sendo produzido, por exemplo, olha, e aí, Gabriel, como é que tá esse roteiro? Porque a produtora precisa saber o que ela precisa comprar para amanhã
eles gravarem, assim, era mais ou menos esse Mas você esse tinha nível. sala de roteiro ou era só você? Então, no início era só eu, né? Aham. Tinha bastante gente participando do processo. Só que quando eu acho que as pessoas foram tomando a dimensão, as pessoas foram saindo, quando eu vi, era só eu. Aí eu que tive que procurar outras pessoas para participar disso. E aí eu tive a sorte, porque um dos atores que fazia, ele um dia me procurou e falou, olha, eu escrevo também, você queria dar uma olhada? E, assim, quando eu olhei o roteiro dele, a proposta que ele fez, eu falei, caraca, esse menino vai trabalhar comigo, porque se brincar, ele tá sabendo melhor do que eu. Maravilhoso. E aí a gente começou a trabalhar junto, então assim, aí o fardo ficou menor, assim. Não é bom quando você tem a troca com ótimo, alguém? É ótimo. É tipo... Assim, eu sou leonino, então no início fala, nossa, eu tenho um pouco do ego, mas assim, eu reconheço quando a gente precisa de ajuda e assim, a gente tá ali pelo resultado, né? Eu quero ter ali um portfólio, eu quero que aquilo saia da melhor forma possível, apesar de achar que um episódio por dia, para ser gravado no dia seguinte, dificilmente a gente vai conseguir ter uma qualidade Discovery Kids. Mas também não sei, porque talvez o que você estava fazendo era procedural, né? Ele é um episódio meio em estrutura igual. Todos eles são iguais, mas com temas diferentes. Isso. Por exemplo, a gente criou todo um universo, a gente criou um lugar, a gente criou os personagens. Então eles tinham essas características e eles iam ser provocados com essas matérias e tal, tudo que vinha na trilha pedagógica. Umas assim eram muito sofríveis. Eu falei, nossa, meu Deus, como é que eu vou explicar isso aqui? Tive que voltar para a escola, porque tinha coisa que eu nem tinha aprendido na época e eu tive que lutar para descobrir. Eu perguntei isso porque às vezes o procedural ele ajuda a gente, porque talvez assim, para você escrever o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o 10º, ainda é um pouco difícil. Quando você está lá no seu 20º, 30º, você já tem mais intimidade com a estrutura e com os seus personagens e eu acho que dá uma facilitada. Eu acho assim que chegou um momento que eu tava assim tão no fluxo que eu falei, cara, que eu vou enlouquecer nesse episódio. Eu vou inventar uma coisa louca e eles se viram lá para fazer. Eu sei que eles têm um chroma, a gente começa a entender os recursos técnicos que dá para fazer, né? Vou enlouquecer. E assim, acaba que esses acho que ficaram sendo os melhores episódios, assim, que são os mais fora da casinha. Que legal. E assim, foram 120 episódios, assim, construídos dessa forma. A gente teve 2 momentos, né? Teve uma primeira temporada, uma segunda temporada e pode ser que tenham mais 40, né? Então, assim, Uau. Foi uma loucura. E produzido em Goiás, assim, tipo, totalmente fora desse eixo, outra realidade, assim, uma coragem, mas assim... Mas às vezes isso te dá um pouquinho mais de autonomia. Eu não sei quantas pessoas tinham que aprovar o seu roteiro, por exemplo. Ah, não, com certeza. Assim, Porque no meu, você não está entendendo a quantidade de pessoas que aprova, que lê, que quer mudar. É muita gente querendo mexer, sabe? Porque é isso, é um volume de dinheiro muito grande, é diferente, acho que no formato. A dificuldade está em fazer muitos. E o nosso é pouco, mas é condensado, assim, a atenção, a ação, essas coisas. Falando um pouco sobre o processo criativo, quando, assim, pelo menos para mim, eu tenho, como eu vim da publicidade, eu tenho uma facilidade para trabalhar com briefs. Então, eles estão me pedindo isso e é justamente isso que eu vou conseguir entregar. Então, é isso que eles estão querendo. Delícia! Mas, quando a gente, por exemplo, o Cangaço Novo é um projeto, assim, que é pessoal, que começou numa parceria sua. E para você... O que é mais fácil você desenvolver? É quando o projeto ele vem de você ou ele parte de fora? Eles são fáceis e difíceis em lugares diferentes. Quando vem de mim, quando eu crio e eu quero vender, eu tenho mais... eu vou responder todas as perguntas que você fizer porque eu sei e as que eu não sei eu consigo, ou o Edu vai responder, ou a gente vai descobrir junto, ou a gente vai dizer não sei, mas precisa... Enfim, eu tenho mais ferramenta, sabe? Quando eu vou para de uma outra pessoa, também é muito bom porque eu não tenho que procurar necessariamente só dentro de mim, ou do Edu, no caso, ferramentas para poder entender, responder e atingir o que o personagem precisa fazer. E aí eu conto com outras pessoas. Então é muito bom por causa disso. Se é um projeto seu, eu vou ficar, Gabriel, mas por que isso? Mas eu não acredito que essa personagem vai atravessar a rua desse jeito. Ela é burra? Não vai olhar pro lado? Sei lá, qualquer outra coisa assim. E aí eu vou debatendo, tá mais a bola, eu pergunto mais, sabe? Viro meio que uma mini pesquisadora dentro de você para eu entender melhor e conseguir entregar adivinhar o que você tá pensando. Meio que isso, assim. Então...
os dois são difíceis, os dois são... E assim, pra você, o que mais sai, assim, a Mariana, ela consegue lidar melhor, ou ela produz mais projetos pessoais, ela consegue desenvolver ou pensar projetos pessoais, ou a maioria dos projetos que você está envolvida, eles chegaram para você, você foi procurado, você se ofereceu, como que chega para você? Como eu não tive a oportunidade, apesar de ter tentado muitas vezes ser roteirista de uma coisa que já existia, eu tive que caçar a minha própria oportunidade, tive que eu criar o meu próprio projeto, provar que o meu projeto era legal, provar que eu podia escrever meu projeto, escrever o projeto. Eu acredito que, para mim, o melhor foi eu criar meu próprio projeto, porque eu cavei a minha própria oportunidade. Mas eu adoro quando me convidam, porque não é que é menos responsável, só que ele é mais leve, sabe? Porque você vai, tipo, oba, gente, o que eu posso fazer para ajudar, sabe? É tipo, igual quando você chega numa cozinha e fala, e aí, o que eu faço? O que eu corto? O que eu me dá? Já sabe? chega um direcionamento, já falam, né? ó, faz isso, faz aquilo. Eu falo, putz, posso cortar desse jeito? Que desse jeito não tá tão legal? E meio que você vai mudando. Quando é seu, é isso. Esse vai ser o menu, esse é o cardápio, a gente vai... Entende? Isso para você parece ser mais... É complexo, mas assim, é mais prazeroso... Porque pra mim, Juro pra você, Gabriel, que eu gosto dos dois. Que ótimo. Eu gosto dos dois. Eu Se eu acho- puder ainda fazer um ao mesmo tempo, tipo esse, quando eu tava fazendo Cangaço, que é, né, adulto, tiro, porrada, bomba, explosão, morte, não sei o quê. Ao mesmo tempo eu tava escrevendo o show da Luna pré-escolar para criancinhas, sabe, que nem foram pra escola ainda, fazendo musiquinhas lúdicas. Então, assim, era muito bom porque você dá uma desopilada, assim, você sai daquela coisa de matança e vai para um lugar... E pra você fazer essa transição era super delícia. tranquila. Amo. É muito bom, porque a cabeça... Não colocou a aluna pra dar tiro em ninguém. Não coloquei, jamais. Não. Porque, assim, às vezes a gente fica tão focado nesse processo e a gente vai tendo referências, né? E de repente essas referências, elas mesmo não tendo nada a ver, elas acabam, assim, aparecendo ali no show da Luna, por exemplo. Às vezes eu tô ali trabalhando com algo, com a minha experiência nos games, mas ele aparece lá no educativo que eu tô fazendo, de uma forma a gente vai encontrando conexões, assim, que às vezes no princípio parece ser meio impróprio, não vai dar certo, que no final a gente acaba encontrando uma liga. Né? É tipo o inconsciente da gente trabalhando, Isso. né? E como que é isso de trabalhar em game? Porque é uma coisa que eu já trabalhei com teoria, tipo, teoria de games, mas em roteiro, sabe? De fazer árvore e tudo mais, mas é outro tipo de estrutura, enfim, mais pra quando acho que eu desenvolvi, tipo, bot, sabe? De inteligência artificial. E eu fazia esses roteiros, mas eu não faço a menor ideia de como é pra game, se é parecido, se não é. Esses roteiros, assim, na verdade a primícia é sempre a mesma, né? A minha experiência é mais de conteúdo sobre games do que desenvolver para games mesmo, apesar do curso Debax ter esse braço, né? Em qual a gente consegue desenvolver histórias para games e roteiros para games. Então, assim, a premissa é a mesma, mas a verdade existe ali uma troca, existe múltipla escolha e você precisa pensar em todas as alternativas, porque tem ali uma terceira pessoa, ou quarta, meio ou quinta. bot mesmo, tá, entendi. Então é isso, você tem que criar possibilidades para que as pessoas elas venham e façam suas escolhas e ganha ou perde. E o que você acha, por exemplo, de quando tem uma adaptação de série ou de filme do game que vira um filme? Você gosta? Enfim, ou é que nem livro? Porque às vezes é polêmico, né? Você gosta mais do livro ou do filme? Às vezes tem gente que não gosta, tem gente que odeia, enfim. Assim, pra mim que trabalha com isso, eu consigo entender o significado da palavra adaptação, né? Então, assim, a gente não vai esperar que a gente vai ter a mesma experiência jogando e a mesma experiência ali num filme, numa obra audiovisual nesse estilo. Então, assim, da mesma forma como você não vai ter a mesma experiência lendo, porque eu acho que a leitura, assim, é muita imaginação. Então, assim, você criou um mundo ali na sua cabeça, você foi provocado pelo autor, mas o resultado ali é totalmente diferente. A experiência que você tem é só você que teve. Agora, quando a gente passa pro audiovisual, que a gente passa pro cinema, a gente tem uma obra fechada, então a história é essa, e
tem gente que vai gostar. Não foi desse jeito que eu imaginei. Então eu, enquanto consumidor, eu lido muito bem com adaptações. Pode ser que eu não goste, mas eu compreendo e falo, se não ficou bom, poxa, eu entendo o roteirista, eu entendo a galera que estava trabalhando. Dá um trabalho fazer, né? Dá muito trabalho. Para mim que está começando, é muito comum a gente ver, ouvir em podcast, roteiristas dando entrevista e falando como que eles começaram, como que eles entraram no mercado. E diz que no Brasil existe essa cultura de indicação. Para você, funciona mais a indicação ou você acha que existe para alguém que está começando, maneiras da pessoa ela se colocar no mercado sem ela necessitar de uma indicação de alguém, ou que ela consiga se mostrar para o mercado sem precisar de ter um padrinho, por exemplo? Eu não tive um padrinho, então, mas acredito que existe a cultura da indicação, mas existe a cultura que eu acho mais importante, que chama cara de pau, que é a cultura de você ir lá e bater e falar oi, tudo bem, se apresentar e se defender, porque ninguém melhor que você para se defender no final das contas. Então, tem sim a cultura da indicação, eu acho que ela facilita demais, ela faz vários atalhos e, poxa, adoraria ter utilizado dela, mas não aconteceu comigo. Então... Tá certo. Então, oi Mariana, meu nome é Gabriel Vasconcelos. Vou deixar meu contato com Pode você, deixar. Vou te procurar. Claro, enfim, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou te ajudar, mas também, veja, eu também não tenho muitos... Não, mentira, Gabriel, eu acho que contato, sabe? É legal você ir fazendo seus contatos, a sua rede de contatos, para a pessoa lembrar de você na hora que os astros se aliarem naquela reunião, que vai falar, puta, tem o Gabriel, ele tem volume pra caramba, ele entrega no prazo, ele faz, enfim, ele resolve as coisas, não é? É muito importante, porque às vezes tem gente muito talentosa e que, poxa, que tem o tempo próprio e tudo mais. E aí assim, eu acho que é uma questão de... Eu acredito muito na questão da sincronicidade. Às vezes eu fiz algo e coincidiu de alguém ver e aquilo se alinhar com um certo projeto, aquilo me levar para outros lugares. Para mim, sempre foi dessa forma, mas assim... Não, para mim eu sempre criei essa sincronicidade, colocando... porque era assim, tipo, oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bem? Foi meio assim. Assim, me colocando no movimento, né? Fazendo alguma coisa que foi levando a outra, mas assim, comigo aconteceu, tá acontecendo até agora, para quem está começando, foi indicação, mas assim, e inclusive eu tenho até um desafio, que, por exemplo, eu nunca sentei e consegui fechar um projeto inteiro que eu possa ter escrito um piloto e para eu apresentar assim de uma forma, porque assim, às vezes são tantas ideias que vêm, eu fico, como eu já trabalhei com algumas coisas, eu falo, será que isso vale a pena investir? Uhum. Você tem assim, um feeling para saber, não, essa ideia que eu acho que eu posso desenvolver, essa ideia eu posso descartar, que eu acho que não é muito legal. Como que é para você? Eu não descarto as minhas ideias, eu jogo todas elas num arquivo lá, chamado Projetos Futuros, eu e o Edu, e eu deixo lá. Quando a ideia me pega de novo, eu acho que é mais ela que me pega do que eu que pego ela, sabe? Às vezes você está dirigindo, às vezes você está no metrô, às vezes você está andando, às vezes você está tomando banho, sei lá. E aí eu volto para ela e escrevo mais um pouquinho, E eu vou desse jeito, assim, eu vou alimentando vários projetos ao mesmo tempo. E às vezes tem projetos que vêm muito mais, porque eu tenho mais esse repertório dentro de mim, sei lá, se eu vou falar sobre uma mãe que se parece com uma tia minha que é mãe. Então eu tenho mais facilidade para cavucar essa história e ela às vezes sai mais rápido do que outra. Tem outro projeto que é uma ficção científica. Essa eu preciso de muito mais pesquisa, sabe? Tem muita coisa eu acho que tem essa coisa da pesquisa também. Se você já tem dentro de você todo o repertório, ou o repertório que você acha necessário, tente nessas primeiro, aí você escreve essas e dá umas, tipo, beleza, essa daqui já mais ou menos formatei, deixa ela lá e vai pra outra. Depois você volta pra ela e fala, ok, acho que é isso aqui. Aí acho que você tem que bater, pelo menos tento entender um pouco do mercado. Às vezes o mercado quer mais uma one sheet. Coisa simples, depois eu procuro, enfim, aí eu faço só isso. Às vezes o mercado quer uma bíblia, 30, 40 páginas, aí você faz Bíblia, 30, 40 páginas. Às vezes quer piloto, às vezes não quer piloto. Então, você meio que
o que vocês querem hoje, sabe? Meio nesse esquema. E muda muito. E o fato de você ter feito e eles não quererem não joga fora também, porque aí é cíclico, vai passar um tempo, já vão ter vendido as séries do formato daquele momento, sei lá, terror. Vão vender o terror e tal, vai passar 2, 3 anos, o terror vai voltar. Aí você já tem o seu ali. Ótimo, Mariana, muito obrigado pelo esse papo. Obrigada Eu a gostei você. muito também. mesmo. E gostei principalmente da dica de cara de pau. Eu acho que talvez esteja cara faltando. de pau. Porque, entregar você já entrega. Você já, enfim, volume, você já tem um monte de volume de escrita. É só, oi gente, tudo bem? Abrir a portinha e se apresentar. Vai, que vai dar certo. Obrigado. Obrigada a você.